Quero compartilhar uma palavra com você. Abra sua Bíblia comigo, Marcos capítulo 8, versículo 22 ao 26. Quero falar sobre a visão para o próximo nível. O tema principal, desse início de ano para os radicais livres é Next Level. Significa o próximo nível. Amém? Marcos capítulo 8, versículo 22 ao 26. Então, preste atenção aqui no que eu quero te dizer. Você só vai para o próximo nível se você conseguir enxergar aquilo que Deus vai fazer na sua vida, amém? Então, talvez você está sentado aqui, está sentada, e você fala assim, poxa, eu quero muito que o Senhor me leve para o próximo nível na minha liderança, que Deus me leve para o próximo nível no meu trabalho, uma promoção, amém? Alguém já imaginou, primeiro mês recebe uma promoção no trabalho? Amém? Parece que os irmãos, Deus vai falar com você nessa noite, amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim em Marcos capítulo 8, versículo 22 ao 26. Chegaram, no caso, a Betsaida, eles trouxeram o que, irmãos? Cego não consegue ir para o próximo nível. Por quê? Porque ele não enxerga. Tá vendo? Olha só, presta atenção no que eu vou te falar. Para Deus fazer algo na sua vida, primeiro você precisa o quê? Enxergar. Quem não enxerga fica paralisado, fica no mesmo lugar. Olha o que a Bíblia diz. Rogando-lhe que tocasse, Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, aplicou saliva nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou, você vê alguma coisa? Se Jesus fizesse isso hoje, olha aqui para mim, se Jesus fizesse isso hoje, duas coisas iriam acontecer. Primeiro, politicamente correto já ia tacar pedra em Jesus. Porque, em outras palavras, o que Jesus fez, irmãos? Ele pegou saliva e colocou aqui, no olho do homem. Você consegue entender? Amém? Se hoje no apelo eu fizesse com você, você ia falar, pastor, que nojento. Não vai passar saliva no meu olho. Mas a Bíblia está falando que Jesus fez isso, não foi? Jesus aplicou saliva nos olhos do homem. Só que o homem, ele fez o quê? Enxergou. Olha o que a Bíblia diz. Vês tu alguma coisa? Versículo 24. Levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr a mão novamente sobre os olhos. E fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu tudo o quê? Claramente. Ele só pôde ir para o próximo nível porque ele enxergou. Preste atenção. Eu não sei qual área da sua vida você precisa enxergar, mas se você tiver cegueira ou a sua visão estiver turva, é trágico eu te falar isso, você não vai sair do lugar. Vai mudar o ano 2025 para 2026, mas você vai continuar no mesmo local. Por quê? Você só pode ir para o próximo nível se você tiver visão. Visão. Talvez você está aqui, está ouvindo essa palavra, e tem uma área da sua vida que a sua visão está o quê? Turva. Você não consegue enxergar, falta clareza, falta revelação. Nessa noite o Senhor vai tocar nos seus olhos. Você vai ter revelação, vai ter luz. Você vai enxergar claramente. A Bíblia diz que ele viu o quê? Claramente. Mandou para sua casa dizendo, nem entres na aldeia, nem diga a ninguém na aldeia. Amém? Incline sua cabeça nesse momento. Pai, essa é a tua palavra. Eu quero pedir para que nessa noite a tua palavra possa produzir revelação. Abre, Senhor, os olhos espirituais, traz luz, graça, que cada irmão aqui possa ter uma revelação da Tua palavra e sair daqui de uma maneira diferente, enxergando ao Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. É isso que eu peço nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Alguém aqui, quando era pequeno, já se fez aquela pergunta, ou perguntou para o pai e para a mãe assim, mãe, por que as pessoas sabem que quando pegam um maço de cigarro está escrito atrás ali que causa câncer, tem a foto de uma pessoa e mesmo assim as pessoas fazem o quê? Elas compram. Geralmente o pai e a mãe não sabem o que responder prontamente. Mas sabe o que as pessoas compram? Porque elas estão cegas. Elas não enxergam. Elas não enxergam o pecado como nós enxergamos. O pecado foi o motivo pelo qual o Filho de Deus foi entregue numa cruz. Mas olha só, as pessoas ainda não têm uma visão clara. Por que muitas pessoas ainda estão presas a vícios, drogas? Por que algumas pessoas ainda estão presas, olha só,
a relacionamentos tóxicos. Preste atenção aqui em mim, olha, porque elas ainda não enxergam. Ainda não conseguem enxergar. E sabe qual é o pior disso tudo? Ó, olha aqui para mim. Sabe qual é o pior disso tudo? É quando a pessoa, ela participa de tudo, mas ela ainda não consegue enxergar que ela está paralisada. Vou falar para você, tem gente que vem para o culto, mas ela não enxergou o propósito de Deus. Ela está cega ainda. Talvez você veio aqui para esse culto, veio praticamente empurrado por alguém, o líder teve que colocar uma corda no seu pescoço, trazer você para cá, forçar, porque você queria estar em casa, em outro local. Preste atenção, essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Realmente, amizades, elas te levam para perto de Deus. Amizades genuínas, mas olha só, o propósito de Deus é que você enxergue a vontade dele para a sua vida. Não é para você ser forçado. Ninguém me força hoje para ir ao culto. Eu venho ao culto por quê? Revelação do propósito de Deus. Você consegue entender? Olha só, preste atenção. Essa noite, você tem que pedir para Deus abrir os seus olhos de uma maneira clara, evidente, que você saia daqui com uma experiência genuína, que Deus toque no seu coração, amém? Essa é a vontade do Senhor, e foi isso que aconteceu em Betsaida. Esse cego já estava no local há muito tempo, mas olha só, preste atenção aqui em mim. Existem pessoas que têm anos congregando e ainda não enxergaram a vontade de Deus para ele. Tem gente que participa da célula, muito tempo. O líder fala de liderança, Deus toca no coração, mas ela ainda não enxergou o propósito de Deus. Está paralisada ainda, entendeu? Eu falo para você porque eu fui nascido e criado em igreja tradicional. Fui nascido e criado na primeira igreja batista do Retiro dos Artistas. Fui batizado com 12 anos. Já fazem 20 anos. Mas sabe o que eu era? Eu não tenho vergonha de falar. Eu era crente de banco. Sabe o que é crente de banco? Vai para o culto, ouve a palavra, durante a semana, não produz nada, não prega o evangelho, não tem compromisso com as vidas. Eu era um crente de banco aqui, ó, pastor Yuri. Sentava, as pessoas falavam assim, não, toca no culto, compartilha lá um corinho. Eu falava assim, não é para mim não, é para o outro. Eu ainda não enxergava a vontade de Deus. Sabe qual é o maior perigo? Você vir para o culto, Deus está te chamando para o profundo, para o próximo nível, mas você ainda não enxergou. Talvez você está ouvindo o seu líder, discipulador, falando para você assim, olha só, vamos liderar, chegou o seu ano, e você fala assim, isso não é para mim não sei falar muito bem. Vamos pregar o evangelho, levar a gente para o encontro? Ixi, acho que isso não é comigo não, isso é só com o meu líder. Tá entendendo o que eu estou te falando? Então olha só, é muito bom falar para você isso, mas melhor é você enxergar o propósito. O cego de Betsaida, ele permaneceu no mesmo lugar, ó, muitos anos. Por quê? Quem não enxerga fica paralisado. Fica parado. Até que Jesus toque nos olhos, o cego, ele vai ficar parado. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Jesus vai passar aqui nessa noite. Aqueles que não enxergavam vão passar a enxergar. Mas só vai enxergar se tiver um coração aberto para isso. Amém? E a primeira coisa que eu quero falar para você aqui nessa noite, repita assim comigo. Eu preciso deixar o Senhor pegar na minha mão e me retirar da aldeia. Às vezes você fala assim, pastor, mas eu não me vejo liderando. Eu não me vejo compartilhando na célula. Então eu lembro que a primeira vez que eu fui compartilhar na célula, irmãos, e meu discipulador na época foi visitar, rapaz, foi um nervoso. Eu orava, li o suprimento 53 vezes. Mas sabe o que é interessante? Você só vai compartilhar com ousadia se você tiver a convicção que o Senhor ele pegou na sua mão. E a Bíblia diz em Romanos 8,31 que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? No momento que você levanta-se lá na escola, na faculdade para pregar o evangelho, Jesus pega na sua mão. Amém, irmãos? Mas olha, você precisa ter essa convicção. Está passando por um momento difícil? Jesus pega na sua mão. Está no vale da sombra e da morte? Jesus está contigo. Interessante, para imaginar. Você acha que alguma outra pessoa tinha pego na mão daquele cego naquele local? Alguém? Não. Ninguém. Quem foi que pegou na mão? Jesus. Eu não sei se ultimamente alguém
te deu uma palavra de consolo, de exortação, para gerar ânimo, mas eu quero dizer para você, pode ser que você ainda não esteja vendo, mas Jesus, ele está presente em cada momento da sua vida. No momento bom, no momento ruim, nos dias alegres, nos dias de tempestades, Jesus está presente na sua vida. A palavra do Senhor diz, lá em Marcos capítulo 8, versículo 22, 23, olha só. Chegou a Betsaida, trouxeram-lhe um cego, rogaram que tocasse, e tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. A Bíblia é tão fantástica que ela faz questão de enfatizar que Jesus pegou ele o quê, irmãos? Pela mão. Para mostrar a proximidade. Olha só, Jesus, Filho de Deus, não é uma pessoa longe de você. Para de imaginar que no momento da tempestade Jesus se afasta. Para de imaginar que no momento da tribulação, no momento que você erra, agora Jesus não vai me ouvir. Presta atenção. Jesus não te ouve porque você é um filho bom. Jesus te ouve porque os pecados que eu e você cometemos, ele levou na cruz. Você não é mais amado no momento que você faz tudo certo. E você não é menos amado no momento que você faz tudo errado. Você já é amado da forma que deveria ser, porque Deus entregou o que ele tinha de mais valioso, que era Cristo. E no momento que você tem essa revelação, no momento da adversidade, você sabe, o Senhor está comigo. Deu tudo errado, a casa caiu, Jesus está comigo. Essa é a convicção. Então, Jesus nos conduz também para isso aqui, irmãos. Olha só, fora da limitação. A aldeia é o que, irmãos? É um local de limitação. Para imaginar quantas vezes aquele homem cego ouviu assim: ah, vai continuar nessa mesma situação. Não vai sair dessa situação tenebrosa. Vai continuar assim. Hoje Jesus quer tirar da aldeia, amém? Não sei quais limitações que você tem encarado ultimamente. Eu falo para você porque eu conheci um adolescente que sabe o que ele ouvia na escola? Ele tinha, hoje em dia é chamado de bullying, né? Ele tinha lá uma pessoa que cometia bullying com ele, que ele chamava ele assim direto, verme inútil. E ele chegava em casa, falava para a mãe assim: mãe, é porque lá na escola tem um rapaz que ele fica me bullyingando e fica me chamando de verme inútil. Só que olha, preste atenção no que é interessante. A adolescência dele, ele passou ouvindo isso desse rapaz. Todo dia, chegava na escola, tinha lá o mesmo rapaz falar para ele: você é um verme inútil, você não vai dar certo. Você não presta para nada. Não era nem outras pessoas que falavam, era só um só. Ele ouvia isso a infância, a adolescência toda dele. Só que em um momento, olha só, Jesus o tirou da aldeia. Sabe o que é aldeia? Local de limitação. Preste atenção no que eu quero te dizer. Você não é limitado pelo aquilo que as outras pessoas falam a seu respeito. A palavra de Deus é o veredito final a seu respeito. Se a Bíblia diz que você é abençoado, tanto faz que as pessoas falem de você: ah, porque você pensa que vai prosperar, é porque você pensa que vai relacionar, vai casar. Não, eu vou casar porque a Bíblia diz isso a meu respeito. Eu vou prosperar porque a Bíblia diz isso a meu respeito. A célula vai multiplicar, não é porque eu sou melhor, é porque a Bíblia diz isso a meu respeito, que eu vou multiplicar. E talvez você encontre essas situações, sabe o quê? Aldeia, limita. As questões que te limitam, olha o que eu vou te falar. Talvez a sua limitação está dentro da sua casa. Seu pai e sua mãe que falam para você assim: meu Deus, já vai para a igreja de novo? É célula, é culto. Eu já contei meu testemunho, eu amo muito a minha mãe, mas eu peguei pneumonia e catapora velho mesmo. Já tinha uns 23 anos de idade. Meu terror era pegar catapora, porque você sabe, os mais novos talvez nunca tenham ouvido isso, mas catapora, conforme tu vai ficando mais velho, pior é o quadro. Pior. Eu fui ter catapora com 21 anos de idade, irmãos. E sabe o que é interessante? Quanto mais velho você fica, mais marcas você fica no corpo. E as marcas não saem. E eu peguei, estava no quartel, preste atenção. Voltei para casa com catapora. 2 semanas depois peguei pneumonia. Inimigo tentando me derrubar. Tá amarrado em nome de Jesus. E quando eu peguei pneumonia, olha só, minha mãe falou para mim assim: chama o teu pastor para cuidar de você. Cadê teu líder, teu discipulador? Agora é a mamãe que vai cuidar. Eu falei: tá amarrado, tá repreendido. Mas sabe o que aconteceu?
Deus estava checando o meu coração. Não recebi visita de líder, discipulador, de pastor, mas Jesus pegou na minha mão. Fui curado e ao terceiro dia ressuscitei. Mas talvez é dentro da sua casa que você está ouvindo algumas palavras que são limitadoras. É aldeia. Jesus teve que tirar aquele homem da aldeia porque o milagre só acontece fora de um local que você não fica limitado. Alguém lembra que quando Jesus foi ressuscitar a menina, o que ele fez com os demais que estavam na casa? Mandou todo mundo o quê? Sair. Por quê? Porque o milagre, ele é só pra gente que acredita. Aí você fala assim, não, eu vou prosperar. E tem alguém que fala assim, tem nem dinheiro para voltar para casa. Tem nem passagem. Aí vem você, líder, fala assim, não, 2026 eu vou me tornar discipulador, discipuladora. Aí vem alguém e fala assim, a célula tem 5 pessoas. Aí você fala assim, não, você é um advogado, você é uma empresária, você é uma pessoa bem-sucedida. Aí vem alguém, voz do inferno, fala assim, tu mora ali na esquina. Tá entendendo o que eu tô te falando? Tá entendendo? Por que você tem que sair da aldeia? Você tem que sair do local que tá te limitando. Tá entendendo? Às vezes tem um local que tá te limitando. Tá impedindo você de crescer, de ir para o próximo nível. A vontade do Senhor é que o quê? Você saia da aldeia, a sua visão seja restabelecida. Amém? Segunda coisa que eu quero falar para você aqui nessa noite. Antes, eu tenho um versículo aqui que eu esqueci até de falar. Eu acho que eu não botei aí não, Nathanael. Mas olha o que é interessante. Alguém já ouviu falar da história de Abraão? Alguém aqui já ouviu falar? Não é tudo não, tá, irmãos? Eu não vou fazer pergunta para você não. Mas sabe o que acontece? A Bíblia ela tem umas ligações íntimas. Jesus, quando foi curar o cego de Betsaida, o que ele fez? Retirou ele e levou ele para fora do quê? Da aldeia. Você sabia que em Gênesis capítulo 15, Deus, ele fala com Abraão assim, sai da tua tenda. Sabe por quê? Olha só, presta atenção aqui. Em algumas versões você vai ver isso, sai da tua tenda, sai da sua aldeia. Por quê? Olha só, olha aqui para mim. Deus estava querendo mostrar que Abraão tinha que ter uma visão maior. A sua visão, ela tem que ser relacionada à palavra de Deus. Às vezes você está assim, não, é porque eu quero crescer, quero fluir em Deus, quero ser levado para um novo nível. Presta atenção, você tem que sair da sua tenda. Se você ficar na tenda, você não consegue enxergar. Tá entendendo? Então fala assim comigo, eu creio que em 2026 eu vou fluir para o próximo nível da minha vida. Abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios 4:4. Isso eu quero pedir para você abrir. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Se você puder, eu vou te fazer um pedido especial. Marca na sua Bíblia, seja ela física ou no telefone, esse texto. Amém? Marque esse texto, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. No telefone é fácil, né? Só clique e vai. Na Bíblia. Vamos lá, só para título de curiosidade. Quem tem Bíblia física, levanta. Não, levanta a Bíblia física. Não é assim, tá em casa, pastor. Não, eu quero ver. Tá vendo? Ó, isso é bom. Traz Bíblia física às vezes pro culto, amém, irmãos? A minha tá ali, ó. Traz a Bíblia física. Hoje em dia, olha só, para identificar um crente, outro tem que estar brilhando mesmo, resplandecendo do Espírito, outro tem que ter uma Bíblia física, amém? Que aí a pessoa vai falar, não, é varão. Ó, vou falar para você, presta atenção, olha só. Às vezes você não sabe, mas Deus te blinda nessas situações. Olha aqui um parênteses. Eu fui visitar um tempo atrás, já faz um tempo, fui visitar uma célula dentro de uma comunidade. Sabe o que o bandido falou para mim? Ele falou assim, não mexe com esse daí não, ele é varão, a Bíblia embaixo do braço dele. E ainda pediu uma palavra para mim. Tem como dar uma palavra aí, não? Aí quase faltou um pouquinho para eu liberar uma palavra.
liberar uma palavra para ele sair dessa vida. Mas olha só, às vezes você está passando num local desse, a pessoa vai olhar uma Bíblia embaixo do teu braço e falar assim, não, mexe não, é varão, homem de Deus. Mas não deixa aberta no Salmo 91 na sala não, tá? Amém? Porque tem gente que faz isso. Bota no carro lá, Salmo 91 e deixa aberto. E fala assim, Senhor, o Senhor vai me proteger. Salmo 91 não tem que estar aberto só na sua casa, tem que estar aberto dentro do seu coração. Amém? Glória a Deus. Quem achou, diga amém. 2 Coríntios, o quê? 4:4. Vamos lá. Olha o que diz a palavra do Senhor. Nos quais o Deus desse século, o quê, irmãos? Fez o quê? O que o inimigo quer fazer, irmãos? A palavra Deus ali está no minúsculo. Por que está no minúsculo? Quem é esse Deus ali que está sendo citado? Exatamente, Satanás. Porque Deus tem que ser escrito com maiúsculo, amém? Para de escrever lá no Instagram, Deus me abençoou com minúsculo. Deus é Deus com maiúsculo. Amém? Amém? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê, irmãos? Não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tá vendo? Olha interessante. Aquele homem de Betsaida, ele estava o quê? Cego. A Bíblia está falando que o diabo, olha aqui para mim, preste atenção, o diabo está cegando muita gente nesse século. Você está aqui buscando a Deus, ouvindo a palavra do Senhor, adorando, louvando, nesse momento está cheio de gente cega, indo para baile, balada, se drogar. Por quê? Preste atenção. Isso ali, ó. O Deus desse século está cegando. O inimigo está cegando. Como que essas pessoas irão enxergar? Primeiramente, quando você for uma voz profética nessa geração. Vou repetir, quando você for uma voz profética nessa geração. Por isso que a Bíblia diz que nós somos a luz do quê? Do mundo. Por quê? Quem está debaixo de cegueira precisa enxergar. Tá entendendo? Amém? Então dá uma olhada ao redor e vê se não tem muita luz nesse local aqui, amém? Tem muita luz aqui. Segunda coisa que eu quero falar para você. Fala assim, eu vivo daquilo que sai da boca do Senhor. Olha o que a Bíblia diz, Marcos capítulo 8, versículo 22 e 23. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicou o que, irmãos? Saliva aos olhos e impôs-lhe as mãos. Ele fez o que, irmãos? Aplicou saliva aos olhos. Obviamente ninguém vai fazer isso aqui nessa noite, amém? Pelo menos ainda não recebeu a direção do Espírito. Amém? Mas sabe o que é interessante? Sabe o que a Bíblia diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de todo o quê? O que saiu ali da boca de Jesus, na realidade, era luz para iluminar o caminho daquele homem. Porque o homem, ele vive daquilo que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Isso é o que diz em Marcos 4:4. Amém? Então olha só, preste atenção. Como que você enxerga? Quanto mais Bíblia você tem na sua vida, mais olhos abertos você vai ter. Por isso que eu falo, olha só, devocional não tem que ser obrigação não, tá? Devocional é sua vida com Deus. Devocional não tem que ter alguém falando assim, tá fazendo? Tá lendo? Não, olha só. Eu estava lembrando disso ontem. Alguém aqui tem aquela amizade, quanto mais você conversa, mais vontade dá para conversar? Você tem aquela amizade, aquela pessoa que você fala assim, é bom conversar, é bom estar perto. Tem essa pessoa, amém? Não precisa ser muitos, mas se você tiver um ou dois, não é bom? Aquela pessoa que você pode abrir seu coração, não é verdade? Olha só, quando você fica uma semana sem falar com essa pessoa, você sente falta? Sente falta? Um mês você sente falta? Muita coisa, não é verdade? Digamos que você fica 6 meses sem conversar, sente falta? Mas aí tem gente que fica 6 meses com a Bíblia fechada e não sente falta. 6 meses sem... Ah, não, é porque nesses 3 meses iniciais eu ainda não li, pastor, a Bíblia. Eu falo assim, irmão, eu fiquei em crise. Um dia que eu não consigo nem ter contato, meu coração já fica faminto. Porque eu quero ouvir a voz da minha principal amizade, Cristo Jesus. Eu quero ouvir a voz do Senhor.
Tá entendendo? Então olha só, devocional não deveria ser obrigação. Devocional deveria ser prazer. Pastor, como eu desenvolvo esse prazer? Presta atenção, olha só. Como você desenvolve o prazer? Quanto mais você fala com as pessoas, mais a amizade se torna dócil, não é? Não é verdade? Mais papo você tem. Com o Senhor é assim também. Quanto mais você conversa, mais prazer você tem. Mais vontade de orar você tem. Mais vontade de ler a Bíblia você tem. E é interessante. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas o que, irmãos? Você quer ter luz nesse ano? Tenha a palavra. Se você tiver muita palavra, você vai ter muita luz. Por isso que a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ah, pastor, eu quero enxergar, discernir o propósito de Deus. Tenha a palavra na sua vida. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, mantenha sua Bíblia aberta. Mantenha o seu coração cheio de fé. Então, é importante você entender isso. Quantas pessoas estão presas porque elas não enxergaram a palavra de Deus? Ainda não tem revelação. A revelação é algo crucial. Você só vai ter revelação, irmãos. Olha só, você ouve a palavra aqui sábado, amanhã, domingo, de novo, culto de celebração. Mas durante a semana, é você no seu quarto. É você na sua casa. Amém? Terceira coisa que eu quero falar para você aqui. Fala assim comigo. O Senhor quer me dar uma visão completa. Interessante. Quando o Senhor aplicou a saliva aos olhos desse homem, perguntou para ele o que ele enxergava, o que ele falou? Vejo os homens como árvores. Está entendendo? Olha o que é interessante. Olha aqui para mim, presta atenção. Ele ainda não tinha uma visão completa. Talvez você está aqui nessa noite, você ainda não tem uma visão plena do propósito. Você está enxergando um pouquinho. Alguém aqui está entendendo? Porque quando você enxerga plenamente, irmãos, é outra coisa. Vou falar para você, deixa eu te falar aqui um segredo. Se você encontrar uma pessoa consagrada pelo propósito, você pode ter certeza, ela está enxergando plenamente. Quem fica no meio termo, não sei se eu vou, não sei se eu faço, não sei se eu lidero, não enxergou claramente. Quem enxerga claramente, ele se entrega por aquilo. Ele se consagra por aquilo. A palavra do Senhor diz, passa para mim, por favor. Marcos capítulo 8, versículo 24 e 25, se você depois quiser marcar na sua Bíblia. Levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como que, irmãos? A visão dele ainda era turva. Sabe o que é interessante? Às vezes você se converte, mas a sua visão ainda não é plena, é turva. Há um tempo atrás, né? Isso acontece, é um caso em 100. Eu fui no banheiro masculino, e dentro do banheiro masculino tinham dois jovens. E um deles falou um palavrão, só que ele falou alto. Só que na hora quem estava no banheiro? O pastor. Aí ele ficou olhando para mim assim, ficou com o rosto vermelho. Eu falei, eu não te condeno, meu amado. Vai, não peques mais. Por que eu não condeno? Olha só, a visão ainda não é completa ainda. Eu conheço pessoas que a cada 10 palavras ele falava 11 era palavrão. Mas interessante, hoje ele tem aversão a palavrão. Tem gente que se você falar uma palavra um pouco mais, assim, feia, a pessoa vai falar assim, pô, isso não é muito bom não. Mas por quê? Visão. Visão. Por que alguns aderem à visão da corte? Olha aqui para mim, presta atenção. Porque ele enxergou o propósito. Ele quer se relacionar em santidade. Quer guardar o coração dele, como diz em Provérbios 4:23. Acima de todas as coisas, guarda, porém, o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então ele não se relaciona por obrigação, até porque ninguém aqui vai obrigar ninguém a nada. Ele se relaciona porque ele enxergou o propósito. Quem tem visão turva, ainda enxerga os homens como árvore. Não adianta, você não pode falar para a pessoa assim, vai liderar. Ele não enxergou. Por que nós lideramos, irmãos? Porque nós queremos pregar o evangelho para salvar os perdidos. Porque nós queremos ver o adolescente que estava pensando em tirar a vida salvo. O jovem que não tinha perspectiva de futuro, falando assim, nossa, eu enxerguei o propósito. É por isso que a gente lidera. Então,
o interessante disso tudo é porque só vai fazer a vontade de Deus quem enxerga claramente. O homem falou, eu vejo os homens como árvore. Só que no versículo 25, depois disso, Jesus o que ele fez? Tornou a pôr as mãos. Preste atenção, tem um momento que a sua visão é turva, mas tem uma hora que você enxerga tudo claramente. Eu lembro que 2012, passei pelo encontro com Deus, 2012. E aí estava no meu encontro de 2012. Eu, Noé, Moisés, apóstolo Paulo, brincando. Mas olha só, 2012 eu passei pelo encontro. Eu falo para você, quando eu me converti, eu não enxergava tudo claramente. Não enxergava. Eu não vou falar para você que eu cheguei na igreja, nossa, eu quero a visão da corte, não. Porque a minha visão era o quê, irmãos? Era turva, embaçada. Quando a visão é embaçada, olha só, você não enxerga claramente o propósito de Deus. O que você tem que fazer nessa noite? Preste atenção no que eu quero te dizer. Falar para o Senhor, abre os meus olhos espirituais. Eu quero enxergar o seu propósito, eu quero enxergar a sua vontade. Fala para o Senhor, Senhor, qual o seu propósito para a minha vida? Por que eu estou estudando? Por que eu estou nessa faculdade? Por que eu estou nesse trabalho? Talvez você fale assim, não, mas lá no trabalho tem como pregar. Talvez em um momento que você vai ter lá no seu trabalho com uma pessoa, uma palavra que você vai dar, vai mudar a vida dela. Eu já dei esse testemunho aqui, o jovem daqui da igreja, tá? Foi no caixa, evangelizou a atendente. Ele só falou uma palavra. Falou uma frase, na verdade, não foi uma palavra. Jesus te ama. Caso verídico, tá? Verídico. Sabe o que a atendente fez na fila do caixa? Todo mundo lá, olhando, a atendente chorando. E só falou isso, Jesus chama. A atendente começou a chorar. Como assim e tal? Ele, não, é porque Deus falou para falar isso para a senhora. Jesus chama. A vida daquela mulher foi ganha naquele momento. Numa fila de supermercado, e tu para imaginar, ela chorando, tendo que passar repolho, banana. Não, meu Deus do céu, quem te mandou aqui? Os ovos assim na mão, meu Deus. Mas olha aqui que interessante. Aquele adolescentezinho que falou, que não era nem um jovem, adolescente. Ele enxergou o propósito. Não precisou o pastor falar para ele, ó, vai na fila do caixa, evangeliza aquela atendente. Talvez você está esperando, olha só. Eu sei que tem gente aqui presente, olha só. Não, pastor, o dia que tiver mais uma pessoa lá na minha escola, aí sim eu vou abrir um núcleo. Você já está lá, abre o núcleo agora. Abre o núcleo agora em fevereiro. Ah, não, lá no meu trabalho, pastor, não sei quando eu vou poder pregar. Você pode pregar. Menos que o seu patrão diga, ó, não pode não. Você pode pregar o evangelho. A vida vai muito além do que, olha só, a vida vai muito além do que ganhar dinheiro, casar, comer, beber, fazer amizade. A vida é você pregar o evangelho da graça. Salvar os perdidos. Aquela pessoa que não tinha nenhuma perspectiva de futuro, falar assim, eu enxerguei o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Amém? Então, esse homem ele passou a ver tudo claramente. Pode ser que nessa noite, olha só, você não enxergou claramente. Talvez, ó, a sua visão ainda é turva. Ainda está embaçado. Ah, eu estou vendo, mas como... No início, comecei a liderar, minha visão era assim, ó, turva. Eu liderava e não sabia porque eu estava liderando. Você que é líder, olha só, quer liderar por muitos anos, discipular, tem as suas estacas firmadas no propósito. Você não lidera porque alguém te obriga. Você não lidera porque alguém falou, vai liderar e ponto final. Você lidera por um chamado. Talvez você está aqui, está ouvindo e fala assim, pastor, e eu? Lá na minha casa, olha aqui, presta atenção. Você olha para sua casa e você vê só briga, discussão, pancadaria. Pastor, o senhor não sabe, mas lá em casa as coisas são diferentes. Você ainda não enxergou plenamente, a sua visão está turva. Porque eu olho para sua casa, sabe o que eu vejo? Você e a sua casa servindo ao Senhor. Porque essa é a vontade de Deus, essa é a palavra do Senhor. Aí você fala, não, pastor, mas essa não é a realidade. Talvez essa visão ainda está um pouco embaçada. Realinhe a visão, enxergue de acordo com o propósito de Deus, você vai ver, sua família vai ser salva. Não é porque eu estou falando não, porque isso é bíblico. Crê no Senhor Jesus e tu e a tua casa serão salvos. Isso é bíblico. Às vezes a sua visão está turva, você olha para o seu pai, para sua mãe e fala assim, só me chama atenção,
quer me proibir de tudo. Enxerga da maneira correta. Eu estou aqui, vou pregar o evangelho. A gente tem inúmeros jovens aqui, que eles foram os primeiros que aceitaram Jesus e trouxeram a sua família. Inúmeros. Tem uma coleção de testemunhos, mas por quê? Eles passaram a enxergar claramente. Enxergue claramente, você vai ver o propósito genuíno de Deus. Amém? Outra coisa que eu quero falar para você aqui nessa noite. Isso aqui eu quero falar principalmente, olha só, você que é crente tem muitos anos, líderes, discipulador e até para mim. O que eu vou falar aqui é até para mim. Fala assim comigo, eu preciso receber o toque novamente. Quantas vezes Jesus tocou naquele homem, irmãos? 2 vezes, exatamente. 2 vezes. Primeiro, o homem só enxergava como o quê? Como árvore, não é? Que a gente leu? Olha o que a Bíblia diz, olha só. Passa para mim fazendo um favor, Guilherme. Depois disso, pôs as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Tornou a pôr as mãos. Em algumas versões eu coloquei ali embaixo, olha só. Tá assim, ó. Tocou o quê? Novamente. Pastor, eu tive uma experiência no culto jovem de 2019. Vai ficar só com esse toque? Só esse toque mesmo? Pastor, porque o acampamento de 2022 foi o melhor. Gente, já estamos em 2026. Boa noite, olá. Deus vai te tocar nesse ano de novo. Porque para mim a melhor conferência foi aquela, pastor, de 2008. Sim. Irmãos, presta atenção. Olha só, eu não tenho saudosismo nenhum. Para mim, a minha melhor temporada é essa. Não tenho. Essa semana eu compartilhei no grupo da liderança, quando eu era líder de célula. E aí mandaram uma foto. Pô, pastor novinho. Eu falei, o que você está querendo dizer com isso? Sou novo ainda. O que você quer dizer com isso? Só tenho meus 30 e poucos anos, mas sou novo ainda. E olha só, eu olhei para aquela foto e falei, foi muito bom. Mas eu não trocaria o meu presente pelo meu passado. Primeiro, que naquela época eu não era casado, hoje eu sou bem casado. Tenho uma filha. E hoje eu tenho aqui os melhores jovens que eu poderia ter. Os melhores, que são vocês. Amém? Então, preste atenção. Tem gente que vive assim. Não, mas Jesus me tocou no passado. Vai tocar no presente, vai tocar no futuro. Não, olha só. Para de ficar olhando para a sua vida devocional de 2007 e falar assim, nossa, era tão bom naquela época. Deus está querendo te despertar hoje. Por isso que aconteceu com esse homem. Jesus teve que tocá-lo o quê? O quê? Novamente, exatamente. Novamente. Talvez alguém que está me ouvindo está precisando receber o toque de novo do Senhor. Eu oro para que nessa noite você receba novamente o toque do Espírito. Talvez você está aqui e até fala assim, não, mas eu vou chorar, vou abrir meu coração, vou me quebrantar, vou me ajoelhar. Não é para mim, é para o Senhor. A Bíblia diz isso. Pôs a mão novamente e o tocou. E aquele homem foi curado. Então, você não pode fazer o quê? Olha só, você não pode desprezar o toque do Senhor. Não despreze o toque do Espírito na sua vida. Não despreze a presença de Deus. Eu tenho falado muito, olha aqui para mim, preste atenção. Tenho falado muito isso com quem caminha próximo a mim. Eu falo muito, vou ser repetitivo. Compartilhei isso com a minha esposa, ela também falou a mesma coisa para mim. Ela falou, poxa, eu percebi isso também. Às vezes o ambiente está engessado. O ambiente está um pouco paralisado. Mas olha só, se você for sensível à voz do Espírito, até o que era frio esquenta. Líderes, quer abençoar sua célula? Quer abençoar sua casa? Filhos, quer abençoar sua casa? Seja cheio do Espírito. Por isso que a Bíblia diz, Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você quer abençoar suas amizades? Seja cheio do Espírito. Seus amigos não precisam de uma pessoa que fala para eles o que eles querem ouvir. Seus amigos precisam de uma pessoa que fala para eles o que eles devem ouvir. Para você falar o que eles devem ouvir, você tem que ser cheio do Espírito. Tem que ser cheio da presença de Deus. Então, olha, preste atenção, eu vou falar para você. A sua vida devocional nos últimos anos pode até ter sido boa, mas eu quero falar, os próximos anos você vai ir profundo no Senhor.
Você vai ter experiências genuínas com Deus, vai ter testemunhos para contar, vai ter testemunhos para falar. E o tempo vai passar, olha só, você vai ficar mais apaixonado pelo Senhor ainda. Tem pessoas que acreditam, nossa, é porque eu queria tanto voltar quando eu voltei do encontro. Quando eu voltei do encontro, tudo é assim, realmente, quando a gente volta do encontro, tudo brilha. Eu vou falar para você, hoje eu sou muito mais apaixonado por Jesus. E você vai ser muito mais apaixonado e apaixonado pelo Senhor. Os anos vão passar, você vai continuar com essa paixão, fome pela palavra, fome pela presença. Amém? Erga sua mão direita nesse momento, fale assim, os próximos meses da minha vida, eu serei imerso no mover de Deus e eu terei experiências sobrenaturais com o Senhor. Última coisa que eu quero falar para você aqui. Fala assim comigo, eu não vou voltar para a aldeia. Olha o que a Bíblia diz, preste atenção. Qual foi a orientação de Jesus para aquele homem, irmãos? Olha o que a Bíblia diz. Mandou para o quê? Sua casa, dizendo o quê? Não volta para a aldeia. Olha aqui para mim, preste atenção no que eu quero te falar. Para de voltar para o local que te limitava de crescer. Você tem que voltar para casa. A sua casa é aqui, ó. Amém? Amém? Talvez alguém está aqui, estava afastado dos caminhos do Senhor. Sabe o que eu quero te falar? Não volta para a aldeia. Volta para sua casa. Sua casa é aqui. Não é porque é feito por mãos humanas, não. Olha só. Sua casa é a coletividade dos irmãos aqui, ó. Juntos nós somos a casa do Senhor. Você está entendendo? Jesus, ele fala para o homem o quê? Volta lá, por favor. Mandou para a sua casa dizendo, nem entres aonde, irmãos? Lembra que no primeiro tópico eu falei que a aldeia é um local de quê? Exatamente, limitação. Por que Jesus falou para aquele homem não voltar para a aldeia? Porque na aldeia aquele homem era limitado. Toda hora alguém passava e falava, é cego, vai continuar nessa condição. Não tem jeito para você. Alguém passava, colocava esmola, falava assim, isso é o máximo que você vai conseguir. E aí Jesus fala assim para ele, ó, não volta para a aldeia. Fala para a pessoa do seu lado assim, você não vai voltar para a aldeia. Você tem uma casa. Não é bom a gente estar junto no culto jovem, irmãos? Não é bom, amém? Vou compartilhar aqui meus sentimentos. Isso aqui não tem nada a ver com Bíblia. Eu vou falar para você, eu amo estar em culto jovem com os irmãos. Porque eu sei que aqui é minha casa. Aqui você pode encontrar consolo, conforto. A amizade que vai botar o dedo na sua cara e vai falar, para de carnalidade. Alguém aqui tem um amigo assim? Tava com preguiça de ir hoje pro culto. Não, é porque tá com cara de que vai chover. Se chove tu não vai trabalhar e não vai pro culto. Se chove, tu vai pro shopping, mas pro culto não pode. É bom ter amizade assim, amém? Gente que fala a verdade, fala assim, para de bobeira. Tá entendendo? Isso é o quê? É ser casa. Casa é local de confronto também, amém, irmãos? Olha só, casa é local de consolo, mas é local de confronto. É local que a pessoa fala assim, irmão, você precisa mudar esse posicionamento. Tá na hora de largar esse hábito. Tá na hora de se firmar. Isso é casa, tá entendendo? Talvez você tá pensando, não, mas tem aldeia. Talvez a aldeia é a sua escola. Um tempo atrás eu fui conversar, olha aqui pra mim. Fui conversar com um adolescente aqui, passou pelo encontro e tal. E não, pastor, que agora eu tô com receio de voltar pra escola. O pessoal me conhecia de um jeito. Eu falei, mas agora você é uma nova criatura. Eles vão te conhecer de outro jeito. Não, mas eles têm uma visão antiga. Eu falei, para de voltar pra aldeia. Você é uma nova criatura. Tudo se fez novo na sua vida. Para de querer toda hora falar, porque o pessoal me viu quando eu falava palavrão, matava a aula. Esse é o velho eu, o novo eu não mata a aula, amém? Amém? Vou repetir, o novo não mata a aula, amém? Principalmente para quem é adolescente está me ouvindo. Não mata a aula, amém?
Certa vez eu fui visitar uma célula, olha só. Eu gosto de visitar a célula, irmão, só que eu tenho muito testemunho e testemunho. Um dia falaram para mim, pastor, escreve um livro só de quebra-gelo de célula que o senhor tem. Porque eu já visitei tanta célula e tem tanta coisa para falar. Aí fui visitar uma célula junto com o Amado. E aí eu fui visitar a célula, o pessoal tava falando lá, a maioria adolescente, o pessoal tava falando de escola. Não, porque minha matéria preferida é matemática. A outro, não, eu sou bom em português. Aí o irmão que foi visitar a célula comigo foi e falou assim, poxa, essa matéria eu não gosto, eu mato aula direto. Eu falei, você é crente, varão? Do meu lado ainda falando isso. Eu falei assim, tu é crente, irmão? Por quê? Olha só, presta atenção. Talvez você fale assim, não, pastor, porque eu fazia muito isso, ó. Fazia, passado. Eis que tudo se fez novo, presente. Você é uma nova criatura. Para de se apegar ao seu passado. Acabou. Se Deus te trouxe aqui, é porque Ele quer te dar uma perspectiva de futuro nova. Amém? Então, novamente, fala assim comigo. Eu não vou voltar para a aldeia. Olha aqui, ó. Não volte para o local que limita a sua fé. Olha só. Para de ficar dando ouvido para gente que fala assim, mas tá bom desse jeito, com esse salário. Tá bom desse jeito, com essa célula assim. Tá bom assim, dessa forma. Não, anda com gente que vai estimular a sua fé. Entendeu? Amém, irmãos? É bom andar com gente que tu fala assim, pô, tô pensando em tirar minha carteira de motorista. Tira, porque teu carro vai vir. Amém, irmãos? Não é bom ter uma amizade assim? Amém? É bom ter aquela amizade que fala assim, pô, tô pensando em fazer tal faculdade. Só que é cara. Não, Deus vai prover. Faz essa faculdade. Se inscreve. Tô pensando em liderar. Lidera, você vai ser uma voz profética nessa geração. Isso é o quê? É gente que te tira da aldeia. Amplia a sua visão. Isso é amizade genuína. Porque nessa semana falaram mal de mim. Irmão, esquece. Isso é uma nova criatura. O que eles estão falando não é coerente com o que a Bíblia diz a seu respeito. Então, não volta para o local que limita a sua fé, não. Amplia a sua visão. Deixa Deus fazer algo novo através de você. Quero que nesse momento você fique de pé. Essa noite o Senhor quer te levar para o próximo nível, amém, irmãos? Mas para você ir para o próximo nível, fala assim comigo. Para eu ir ao próximo nível, eu não devo permanecer na aldeia. Eu devo olhar para o propósito de Deus. Quero que nesse momento você feche seus olhos. Você vai permitir que o Senhor fale ao seu coração, irmão.